Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Hoje, o Conexão Legal tem o prazer de receber aqui, nos nossos estúdios do IDC, o professor Amaury Mascaro do Nascimento. Aliás, o professor Amaury dispensa qualquer comentário a respeito dessa figura maravilhosa que é o professor Amaury. Um dos ícones do direito no Brasil, um dos maiores juristas que o Brasil e o direito do trabalho teve, e uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma simpatia imensa, um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre. Bom dia, doutor Amaury. Bom dia, Leandro. É sempre um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado e me permita inicialmente apresentar os meus agradecimentos ao IDC, a você que nesses 6 anos conseguiu estruturar de uma maneira ímpar uma instituição que já é das mais prestigiosas e que presta relevantes serviços para a advocacia no Brasil. De modo que meus votos é que continue assim, com o seu trabalho intenso, profícuo e inteligente como tem sido feito. Obrigado, doutor. Como vocês puderam notar, o professor Amaury é de uma simpatia imensa. Professor Amaury, nós vamos fazer hoje um programa muito especial com o senhor, que é com referência a 2 programas especializados em direito do trabalho. O primeiro dele, nós vamos falar um pouquinho sobre a CLT, e gostaria até de um briefing seu, e no segundo nós vamos falar de direito internacional comparado no ramo trabalhista e também de Organização Internacional do Trabalho. Doutor Amaury, a questão da CLT, o senhor poderia fazer um breve histórico para nós? A CLT está na história do direito do trabalho do Brasil. É de 1943, do governo Getúlio Vargas, que resolveu, na ocasião, como era o início da sociedade industrial no país, houve por bem e com acerto que deveríamos ter leis trabalhistas para reger as relações entre o operário da fábrica e o empregador. Então constituiu-se uma comissão, essa comissão foi encarregada de redigir um texto. Getúlio Vargas, pessoalmente, uma vez por semana, recebia membros dessa comissão no Palácio do Catete, ouvia deles as propostas, concordava com umas, discordava com outras, e assim se fez a CLT, que foi aprovada por decreto-lei, que era a estrutura política vigente no país na ocasião. Ela não é fruto de um debate de Congresso. Ela foi feita por decreto-lei de Getúlio Vargas e, acredito eu, sem o que não seria possível termos até hoje uma legislação trabalhista completa. A CLT, ela atravessou todos os períodos da nossa história política. Ela atravessou um período liberal, um período de Estado Novo, atravessou os governos militares, depois, com a redemocratização do país, continuou, só que hoje está um pouco retalhada, porque, paralelamente a ela, foram aprovadas muitas outras leis esparsas, e de modo tal que, na atualidade, nós temos 3 tipos de legislação trabalhista no Brasil. A legislação trabalhista da Constituição Federal, que tem um espírito e uma finalidade. A legislação trabalhista da CLT, fruto ainda das ideias do Estado Novo de Getúlio Vargas, de intervencionismo nas relações econômicas e profissionais. E a legislação esparsa, que em boa medida se põe em outro sentido, no sentido de abrandamento desse garantismo. De modo que, no plano das ideias, é difícil você dizer que a CLT acompanha os rumos presentes da estrutura produtiva do país. A legislação esparsa, de certo modo, procura acompanhar, e a Constituição, ela se propôs a valorizar o movimento sindical, o sindicalismo, mas o fez só em parte. Muitos a acusam de ser corporativista. Corporativista por quê? Por seguir um modelo que existia, já não existe mais na Itália, que era o sindicalismo corporativista, que é o manipulado pelo Estado. Outros dizem que ela se afastou desse corporativismo. Eu diria que ela não é pós-corporativista, mas ela é semi-corporativista, porque o Estado ainda manipula os sindicatos no Brasil, inclusive na atualidade. Doutor, nós podemos interpretar
que a CLT originalmente não deu atenção especial ao sindicato, o que o fez a Constituição de 88? A Constituição de 88 avançou muito no plano sindical em relação à CLT. Avançou no quê? Primeiro, ela copia nos seus textos dispositivos da Convenção 87 da OIT sem adotá-la no principal, porque ela começa dispondo que é proibida a interferência e a intervenção do Estado na organização sindical. Mas depois ela põe ressalvas, a própria Constituição ressalva o quê? Salvo a unicidade sindical, que quer dizer que a proibição da fundação de mais de um sindicato de uma mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. E isso é um sistema que contraria o cerne da Convenção 87 da OIT, que é uma convenção de liberdade sindical. A liberdade sindical significa o expurgo dessas proibições, para que os sindicatos sejam criados sem nenhuma distinção ou nenhum obstáculo do Estado, e com o propósito de fomentar uma concorrência entre os sindicatos, porque é a concorrência que vai dar força aos sindicatos. Aí eles, da concorrência, querendo, portanto, se fortalecer, como começa já a acontecer no país, eles procuram pelos próprios caminhos, com os seus próprios passos, e não dependendo do Estado, eles procuram criar uma vivência real, institucional. E essa é a fase de transição sindical em que nos achamos hoje no nosso país, com os sindicatos tendendo a uma vida com maior autonomia, mas ainda com o espectro do corporativismo, que é o sindicato precisa do dinheiro do Estado. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue em Conexão Legal. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Regis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.